Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando em oração a Nossa Senhora, em refletir também e também nos colocar para que a gente possa fortalecer a nossa fé, as reflexões. O que está acontecendo com a nossa igreja, o que Nossa Senhora vai nos falando, vai nos colocando, vai nos unindo, né, aí nesse momento. Então vamos nos colocar diante da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai eterno e todo-poderoso, enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, para que reúna todos os vossos filhos e dai-nos o discernimento. Dai-nos, Senhor Jesus, a luz, para que a gente possa clarear todas essas trevas que estão acontecendo, para que a gente possa viver a luz do Santo Evangelho. Dai também a sabedoria divina, porque a sabedoria humana não serve para nada. E assim podemos agora iniciar com toda a tua bondade, a tua benevolência e os frutos do Espírito Santo. Leitura do livro de Nossa Senhora e os conselhos do Santo Evangelho. E o livro é o livro da 28ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, vai estar na página 925 em diante. No primeiro conforto, no pranto conforto. Notre-Dame de Laus, França. 30 de maio de 1993, festa de Pentecostes. Neste venerado santuário, terminas hoje a viagem que fizeste por toda a França. Em 15 dias, fizeste 20 cenáculos, nos quais participaram bispos, sacerdotes e um enorme número de fiéis do meu movimento. Recolheste-vos em oração comigo em toda a parte diante de Jesus Eucarístico, exposto solenemente no altar, e renovaste a vossa consagração ao vosso coração imaculado. Contemplaste por toda a parte as maravilhas de amor, de graça e de misericórdia de tua Mãe Celeste. Hoje terminas esta tua extraordinária viagem na solenidade de Pentecostes. Este é o sinal que te dou para te fazer compreender que no jardim do meu coração imaculado já está pronta para o seu nascimento, o meu nascimento, a nova igreja e a nova humanidade. O seu nascimento, a nova igreja e a nova humanidade, purificada, santificada e completamente renovada pelo Espírito Santo. Esse tempo conclusivo de purificação e da grande tribulação é o tempo do Espírito Santo. Por isso, renovo hoje o meu convite para que se multipliquem os cenáculos de oração pedidos por mim como tanta insistência materna. Que estes cenáculos se difundem entre os sacerdotes, meus filhos prediletos. Confiai em mim as vossas preocupações e numerosas ocupações. Não cedais às fáceis seduções do mundo. Voltai ao espírito de simplicidade, de humildade, de pequenez. Recolhei-vos em oração no cenáculo do meu coração imaculado. Então podereis ver com os vossos olhos o prodígio do segundo Pentecostes, que as crianças se reúnem nos cenáculos porque a sua oração inocente, unida à minha, possui hoje uma grande força de intercessão e de reparação. Quantos males vos são
ainda poupados por causa da oração destas minhas pequenas crianças. Quero que os jovens se recolham nos cenáculos para sentirem a minha presença de mãe que os ama, que os protege dos grandes perigos a que estão expostos e que os conduz com doce firmeza pelo caminho do bem, do amor, da pureza e da santidade. Um dom precioso para as famílias são os cenáculos que eu lhes peço para que nelas sintam a alegria da minha presença, o conforto da minha assistência, o auxílio contra os grandes males que ameaçam a sua própria existência. Nesse cenáculo, o Espírito Santo descerá para vos conduzir ao segundo Pentecoste. É necessário, sobretudo, nesses últimos tempos, que a Igreja e toda a humanidade se transformam num contínuo cenáculo de oração feita comigo e por meio de mim. Então, o Espírito Santo descerá como conforto no pranto dos vossos dias, nos quais a grande prova já chegou. No ponto de uma humanidade sem Deus, descerá o conforto do Espírito Santo, que conduzirá o mundo inteiro à perfeita glorificação do Pai Celeste, realizando um novo vínculo esponsal do amor entre a humanidade renovada e a seu Senhor, que a criou, redimiu e salvou. No pranto de uma igreja dividida, obscurecida e ferida, se sentirá o conforto do Espírito Santo, que a recobrirá de fortaleza e de sabedoria, de graça e de santidade, de amor e de luz, de modo que ela possa dar o seu pleno testemunho de Jesus, que vive nela até ao fim do mundo, no pranto das almas que se tornaram escravas de Satanás e que mergulharam na sombra do pecado e da morte. Descerá o conforto do Espírito Santo, que lhe dará a luz da presença de Deus, a vida de graça divina, o fogo do amor, de modo que a Santíssima e Divina Trindade possa pôr nela a sua morada habitual. No pranto da grande prova, descerá o conforto da presença divina do Espírito do Senhor, que vos levará a viver os acontecimentos que vos separam com confiança, coragem, esperança, serenidade e amor. Então no fogo sentirei o seu refrigério, no frio o seu calor, nas trevas a sua luz, no pranto o seu conforto, de modo a sua coragem na fraqueza e sua força no grande sofrimento, o seu divino alívio. Por isso, vos convido hoje a unir a vossa oração à minha, para que o Espírito do Senhor possa descer sobre vós com todos os seus dons. Vinde, ó Espírito Santo, vinde mudar a face da terra. Vinde depressa, vinde nestes últimos tempos. Vinde, agora que chegou a grande prova, vinde e trazei-nos o vosso segundo Pentecostes, a fim de que os nossos olhos possam contemplar o vosso maior prodígio dos novos céus e novas terras. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Por falta de algum tempo para refletir, a gente vai passar o catecismo da igreja. Então eu não estou tendo assim muito tempo para conseguir fazer essa reflexão, né? Então a gente vai diminuindo cada vez mais as leituras, mas o livro e o Santo Evangelho é essencial. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Jesus reuniu os 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entreis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora, ela vai falando de um grande momento do segundo Pentecostes, da gente viver essa busca em Cristo Jesus e para que a gente possa permanecer sempre unido na oração. Ela vai falando também a importância da família, a importância dessa nova geração, para que a gente possa levar o cenáculo. Ela vai falando a importância do cenáculo ser também unido aos santos padres, para que os padres possam fazer cenáculos de oração. E também possa fazer também a consagração, a confirmar a consagração do seu coração imaculado. Ela sabe que a igreja também está ferida, está dilacerada. Ela também vai falando desse momento da igreja dilacerada e dividida. E o que a gente está vivendo hoje é exatamente isso. A tribulação já chegou dentro da igreja. Nossa Senhora também, em outras mensagens, ela disse que já está sentada na cúpula aonde está o Papa, né? Então isso é o Vaticano. Então, o que a gente tem que fazer? Unir as nossas orações. Porque as orações de Nossa Senhora é o que ela pede. E o que a gente está vendo hoje é exatamente uma igreja dividida, onde vai dividindo cada vez mais os seus fiéis. Vai se tornando, assim, muitas rupturas. Quando a gente vê um momento em que, se a gente continuar a viver contra o Papa, a gente vai estar dividindo cada vez mais a nossa igreja. Nossa Senhora, ela pede para que a igreja se una e não se divide. E ela se una com o Papa. Porque foi o próprio Cristo que assim quis. São desígnios do nosso Senhor e nosso Deus. Ele constituiu os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos representam hoje para nós os sacerdotes, os padres, os bispos e o Papa. Foi assim instituída a igreja. E a igreja foi instituída no poder. Ele deu poder para então dissipar todo o mal, para curar, para proteger, diante da doutrina ensinada até os dias de hoje. Mas o que a gente está vendo é o que Nossa Senhora vai mostrando. Um momento difícil para a igreja e que a igreja está vivendo. Mas ela vai mostrando para nós que será no pranto socorro e vai vir as graças. Vai vir o segundo Pentecostes. Tudo isso é preciso passar. Mas a gente precisa estar unido. Unido em oração. Unindo aos sacerdotes, unindo aos bispos, unindo ao Papa. Está vendo heresia dentro da igreja, está acontecendo coisas que a gente não concorda. Ora, somente ora. Não coloca mais divisões diante da igreja que já está. Só ora. Porque Nossa Senhora, ela deu a visão aos pastorinhos lá em Fátima, o sacrifício que vai acontecer pelo Papa, com o Papa. Não sei
qual vai ser o Papa. Mas o Papa vai sofrer um martírio, ele vai ser morto. Vai ser morto também muitos padres. A perseguição vai chegar à igreja. Vai chegar o martírio da igreja, o caminho da santificação da igreja. Vai vir o segundo Pentecoste. Quando isso acontecer, né, vai vir os 3 dias de tribulação, os 3 dias de trevas. Depois dos 3 dias de trevas, haverá uma grande refrigério, uma grande renovação de toda a igreja, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Pentecoste, o segundo Pentecoste, vai fazer a igreja renovar e santificar. Aí vai ser uma igreja única, unida, firme num caminhar, para que assim possam ver o nosso Senhor e nosso Deus vindo de sua glória. Então Nossa Senhora, ela vai nos mostrando isso. E aí, o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Eu não vou me colocar aqui para que eu não possa sair, né, de um momento de pedir vocês união. Porque Nossa Senhora, ela vai falando somente que a gente possa unir a igreja, unir em oração. A igreja está passando por essa grande apostasia e vai ser maior, vai ser pior. A igreja está dilacerada, a igreja está dividida. E a gente está vendo isso. Estamos vendo isso. Então, é ficar nesse momento de oração. É ficar no momento do aguardo do Espírito Santo, do segundo Pentecoste. Ele vai vir, ele vai trazer essa grande santificação à igreja, essa grande renovação dos novos céus e de novas terras. Para que a gente possa ver isso, é preciso a gente estar em oração. É preciso a gente estar em união com Nossa Senhora. E a união que Nossa Senhora pede é uma união firme, uma união para seguir os procedimentos que o próprio Jesus Cristo fez. O ensinamento do seu Filho Jesus. Ele não ensinou que a gente deve abandonar a nossa fé, que a gente deve fazer crítica à igreja, mas que a gente deve rezar pela igreja, que a gente deve rezar pela santificação da igreja, que a gente deve se unir à oração a ela. Nunca nas mensagens de Nossa Senhora ela condena qualquer papa. Nossa Senhora ela não vem condenar nenhum papa. Ela vem falando e não condena nenhum padre. Ela não vem condenar. Ela vem pedir a oração nossa. Que a gente possa orar, que a gente possa unir a oração nossa a ela. Para que venha a santificação para esse padre, para esses bispos, para esse papa, pela igreja. Porque nós fazemos parte da igreja, né? Então é preciso fazer penitência, muita penitência. Está no momento agora de a gente rezar bastante o Santo Rosário. Eu estou acordando 4 horas, 4h30, 5 horas, no mais tardar 6 horas, 6h30 ou 7, já tem um Santo Terço rezado, para que você possa também continuar também nos orando, nos ajudando, fortalecendo esse momento de oração para a igreja e para as famílias. A gente deve voltar o nosso olhar para as famílias que estão aí vivendo de uma maneira tão, tão dilacerada pelo divórcio. O divórcio está arrasando, está destruindo o ódio, o rancor, as mágoas, está aí dilacerando cada vez mais as nossas famílias. E é preciso a gente traçar uma, uma maneira nova de evangelizar, porque a gente não consegue mais evangelizar. Como evangelizar, né? A gente precisa orar bastante, pedir bastante discernimento, para que a gente chegue num ponto de que a gente consiga levar o santa luz do Evangelho aos corações que estão cada vez mais obscurecidos. O Santo Evangelho mostra que Jesus, ele constituiu a sua igreja sobre os apóstolos. Quando Jesus ele chama os seus apóstolos, ele então ali está
ensinando e instruindo esses apóstolos a fazer uma trajetória. E essa trajetória é em busca daqueles que estão perdidos da casa de Israel, aqueles que é conhecedor da palavra, aqueles que conhecem o Santo Evangelho nos dias de hoje, aqueles que pregam o Santo Evangelho, mas estão pregando o Santo Evangelho de uma moda que está dividindo a igreja, está dilacerando a igreja, para que eles possam ver a luz do Santo Evangelho e sentir a presença do nosso Senhor e nosso Deus de uma forma carinhosa, de uma forma caridosa. Pode estar no Papa, pode estar nos santos pastores da igreja, os bispos, os sacerdotes, que a gente encontre um caminho que a gente possa fazer com que eles encontrem a luz de Cristo. Assim como Paulo encontrou a caminho de Damasco, eles também podem encontrar. Fazer esse encontro verdadeiro. Por isso a gente precisa orar, fazer as nossas pregações levando o amor verdadeiro de Cristo Jesus, pedindo para que o Espírito Santo possa conduzir os nossos pastores a viver a vida sacramental, a vida em Cristo, anunciar o verdadeiro Evangelho de uma forma verdadeira, né? E assim a gente vai trazendo de volta a luz para a nossa igreja, trazendo de volta aqueles que estão perdidos da casa de Israel, aqueles que se desviaram. Muitos também perderam a fé. Muitos das nossas igrejas, muitos fiéis, estão perdendo a fé por causa dessa divisão que está acontecendo dentro da igreja, essa apostasia. A gente precisa fazer algo para trazer eles de volta, para viver uma vida em união, para viver uma vida que somente Jesus Cristo possa restaurar, possa prevalecer na sua vida. Amém? E essa graça, ela só pode vir através do Espírito Santo. Ela só pode vir através de uma união verdadeira, que a gente possa fazer as nossas orações e entregar verdadeiramente o que está acontecendo no nosso meio. Como as coisas estão assim saindo do controle. A gente precisa viver isso. Viver o que o próprio Cristo está nos ensinando. As ovelhas perdidas de Israel. Será que eu não sou uma delas? Será que eu estou pregando verdadeiramente o Evangelho? Será que eu estou vivendo a minha verdadeira fé? Será que eu estou vivendo, unindo a Santa Igreja ou eu estou dividindo? Eu preciso rever isso. O Santo Evangelho de hoje traz firmemente isso para nós, para restaurar a Igreja de Cristo, porque Ele uniu, Ele chamou os 12 discípulos e hoje a gente tem os seus sucessores, os padres e os bispos e o Papa. Foi assim que Ele construiu a sua Igreja, foi assim que Ele restaurou a sua Igreja. Foi assim que ele disse que a sua igreja iria viver momentos bastante difíceis, mas ele ia prevalecer no meio dela. E não ia acabar. E assim a igreja até os dias de hoje viveu tantos abalos, mas está caminhando até hoje e vai caminhar até a vinda do nosso Senhor e nosso Deus, porque são palavras de Jesus Cristo. A sua palavra jamais passará. A sua palavra, ela se cumprirá. Louvado seja nosso Senhor e nosso Deus, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Recadinho de Nossa Senhora. A alegria da minha presença, o conforto da minha assistência. Nossa Maria, nossa mãezinha dá assistência àquele que está sempre na sua alegria e vivendo na sua esperança,
Vivendo na oração do Santo Terço, a gente busca a essa presença de Nossa Senhora, a esse momento de alegria, a esse momento de paz. O nosso coração se alegra com a oração do Santo Terço, porque Nossa Senhora se faz presente em cada momento que a gente contempla o Santo Terço. E assim seja em todo o nosso ser, em toda a nossa família. Pedimos a Nossa Senhora através da oração do Santo Terço. Consagração ao coração imaculado de Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunha de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e o nosso momento e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixai o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse, sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja por o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. E essa graça de Deus, sobre a proteção da Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, desça sobre nós. E que a luz do Evangelho vai nos iluminando. E que o Espírito Santo vai nos dando os seus dons. Os dons do discernimento, que a gente possa discernir tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê. Que a gente possa também trazer o fruto, ter esse fruto do Espírito Santo também, da sabedoria divina. Porque somente a sabedoria divina vai poder fazer do mal um grande bem. Fazer que o mal se transforma em um grande bem é através da sabedoria divina. Essa sabedoria divina que Salomão pediu. E todos nós conhecemos essa sabedoria de Salomão. Então, disse transformar o mal em um bem, quando Salomão também decidiu com que filho iria ficar com a sua mãe verdadeira. Descobrir qual era a mãe verdadeira do filho. Ali, aquele momento de julgamento, Salomão teve a transformação do mal para o bem. E tudo ali se restabeleceu o grande amor de nosso Senhor e nosso Deus. Assim, todo o mal que vinha acontecendo, a gente pode lembrar dessa sabedoria, a sabedoria divina. Que o Espírito Santo venha derramar sobre cada um de nós para fazer com que a igreja se una e não se divide. Assim também nós vamos pedindo ao nosso Senhor e nosso Deus o dom da fé, o dom de amar, o dom de ter essa verdadeira palavra de Deus em nosso coração.
e meditar, para que ela possa nos mostrar a sua face, a sua luz, que é o próprio Cristo. E assim seja em todo sempre. Que essa graça desça pela intercessora Virgem Maria, Mãe de Deus, e que derrame sobre nós esses dons. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.